Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno Megon aqui, vamos dar início à aula número 3. O assunto é semelhança de polígonos. Vamos seguir a apostila aí. Vamos embora. Bem, semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes quando possuem o mesmo número de lados e atendem às seguintes condições: ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais, ou seja, possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Vamos primeiramente entender aqui um pouquinho o que seria a semelhança de polígonos. Eu digo que duas figuras são semelhantes quando elas possuem a mesma forma. Por exemplo, se eu tiver aqui um quadrado pequeno e um quadrado maior. Eu digo sempre que os quadrados são semelhantes. Por quê? Eles atendem aquele requisito ali, ângulos iguais. Os ângulos internos aqui do quadrado são de 90 graus. Então aqui no quadrado pequeno e no quadrado grande, ele apresenta os quatro ângulos iguais aqui. Os ângulos deles são iguais, os correspondentes, né? E ainda mais, na verdade uma figura semelhante é como se eu fosse reduzindo ela e aumentando ela, ampliando. Então, independente da forma, elas são semelhantes, elas são parecidas, não são iguais, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, duas circunferências são sempre semelhantes. Se eu conseguir a partir de uma encontrar a outra, eu sei que elas são semelhantes. Outro exemplo aqui, dois triângulos equiláteros. Dois triângulos equiláteros também são sempre semelhantes. Por quê? Porque os ângulos do triângulo equilátero, todos os três ângulos são 60. Então, se você pegar um outro triângulo equilátero ampliado, na verdade você fez o quê? Você multiplicou aquele lado do triângulo equilátero pequeno por um número, que eu chamo razão de semelhança, e aí ele vai sofrer uma ampliação ou uma redução. É isso aí que acontece. Tá beleza? Olha aqui que eu vou precisar desse espacinho aqui. Então vamos olhar para a figura ali. Antes, vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo aqui. Você conhece essa foto aqui como foto 3x4, não é? Conhece, não conhece? Imagina que você pegasse essa foto 3x4 e fizesse um banner com ela, ou então um pôster. O que você fez na verdade? Você ampliou, não é? Você ampliou. Só que se você não atender as proporções do lado, você não fazer um aumento proporcional aos lados, o que vai acontecer? A figura vai ficar disforme, né? Vai ficar muito alargada ou muito alongada. Então, isso daí tem a ideia de razão de semelhança. Você tem que aumentar o lado numa proporção. E o outro lado nessa mesma proporção. Tá beleza? Você não pode pegar aí, por exemplo, duplicar um lado e triplicar o outro. Você vai ter uma figura disforme. Tá? Então você tem que, se você pegar e duplicar um lado, você tem que duplicar o outro também. Todas as medidas teriam que ser duplicadas. Tranquilo? Porque senão vai gerar uma figura não semelhante ao resultado. E ainda mais, quando eu multiplico esse lado, essa medida de um lado, de uma figura para chegar na outra, eu multiplico por um número entre 0 e 1, ou seja, um número positivo, né? Aqui eu vou chamar Rzinho de a razão de semelhança. Se eu pegar esse número e multiplicar por um número entre 0 e 1, o que vai acontecer? A figura, na verdade, ela vai ser reduzida, porque eu estou multiplicando por um número menor do que 1. Se eu multiplicar por um número maior do que 1, um número positivo maior do que 1, o que vai acontecer? A figura vai ser ampliada. Eu vou explicar isso mais detalhadamente nesse exemplo aqui. Então, olha só. O que acontece? Para eu ter razão de semelhança, a primeira coisa que eu tenho que ver é isso aqui. Para eu ter figuras semelhantes, eu tenho que ver isso aqui. Ângulos iguais. Então eu olhei lá, essa figura número 1 aqui, e essa figura número 2 aqui, os ângulos são iguais? Sim, aqui, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse aqui. Então atendeu o primeiro requisito. E para atender o segundo? Para atender o segundo, ele tem que olhar o seguinte, tem que ter razão de semelhança entre lados correspondentes. A mesma
a mesma. Então, o que são lados correspondentes? Aqui do trapézio menor, a base menor é 2 e no trapézio maior a base menor é 6. Então, a razão de semelhança é o quê? É eu pegar o 2 e dividir por 6. Quando eu pego 2 e divido por 6, faço essa razãozinha aqui, ó, 2 sextos, eu tenho que simplificar, né? Tornar a fração irredutível. Então, ó, eu tenho que dividir aqui por 2, porque o 2 é um fator que divide tanto o 2 quanto o 6, e isso dá o quê? 1/3. Achei uma razão. Vamos ver outra. Eu vou pegar aqui, ó, o lado não paralelo, que é o 3 do menor e é o 9 do maior, tá? E eu vou fazer uma única conta, ou seja, 3 sobre 9, a razão 3/9. Então 3 sobre 9 vai dar o quê? 1/3, porque eu tenho que simplificar aqui, ó. Eu tenho que encontrar um número que divida o numerador e o denominador por esse mesmo número. Então 3 por 3 vai dar 1 e 9 por 3 vai dar o quê? Vai dar 3. Então encontrei 1/3 também. Vamos fazer a outra. A outra é o seguinte, ó. A outra razão é a base maior, lado correspondente. 5 sobre 15. 5 sobre 15 eu tenho que simplificar. Aqui eu divido por 5 e aqui também por 5. Chegamos ao quê? A 1/3. Reparou que a razão é a mesma, né? Nas três frações dos lados correspondentes? É a mesma razão, né? A mesma fração. A gente encontrou 1/3. Então quer dizer que a razão de semelhança é o que? 1/3. O que significa isso? Vamos interpretar o que significa isso. Se eu pegar os lados do maior trapézio e multiplicar pela razão de semelhança, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar ali o primeiro lado ali, tá? 6. O primeiro lado é 6. Se eu multiplicar pela razão de semelhança, o que vai acontecer aqui? Vai ser 6 sobre 3, e isso vai dar o quê? 2. Olha só, eu parti do lado da maior figura, aqui ó, o 6, multipliquei pela razão de semelhança e obtive o quê? O resultado do lado da menor figura. Então é isso que acontece, tá certo? Se eu fizer isso com todos os lados ali, correspondente vai dar isso. Então é isso aí que é a ideia da razão de semelhança. É um número que você vai multiplicar para o lado de uma figura e vai gerar o lado da outra figura correspondente. Vamos usar só o 15 aqui para fechar o exemplo. 15 vezes 1/3 é igual ao quê? 15 sobre 3. E isso é igual a 5. Olha lá, ó, eu parti do 15 e cheguei no 5. Ó, parti do 15, cheguei no correspondente dele, que é o 5. Tá beleza? O que acontece? Ó, olha o que eu tinha acabado de explicar. Eu peguei uma figura maior, multipliquei pela razão de semelhança, os lados correspondentes, e encontrei a figura menor. Agora, se eu quisesse partir da figura menor e encontrar a maior, você observa que a razão de semelhança aqui, ó, pelo fato dela ser 1/3, ó, 1/3, ela significa o quê? Uma redução em 3 vezes. Tá? Ela significa uma redução em 3 vezes. E se fosse um aumento de 3 vezes? Seria o quê? O triplo, né? Então, eu vou fazer a mesma ideia, o 2 vezes o triplo, que é 2 vezes 3, vai dar o quê? 6. Então, olha aqui, eu parti do 2 e obtive quem? 6, da figura maior. Tá entendendo a ideia? Tranquilo. Eu vou fazer agora com o exemplo do lado da figura ali, do lado não paralelo. O lado não paralelo é 3, né? Se eu multiplicar pelo triplo, tentar achar o triplo dessa medida, vai me dar o quê? 9. Aqui, ó. Cheguei, parti do 3 e obtive quem? 9, que é o lado correspondente, ó. Essa conta vai valer para cá e vai valer também para cá, para esse 9 aqui, né? Para esse 3 virar esse 9. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Tá aí, ó. Agora é com você, exercício. O que acontece, gente? Vocês tentem fazer sozinhos, né? E aí, depois eu corrijo. Posso ir? Vamos lá? Já deu pausa aí, né? Então, o exercício. Ó. 2 terrenos retangulares são semelhantes. E a razão de semelhança é 2/5. Se o terreno maior tem 50 metros de frente e 150 metros de comprimento, quais são as dimensões do terreno menor?
Então, ó, temos dois terrenos em formato retangular, né? E aqui estão as medidas deles. O maior eu tenho as medidas todas, 150 metros e 50 metros. E o menor, x e y. E você tem que ver que tem a correspondência entre os lados. Então, para você encontrar os lados, né, correspondentes, você tem que usar a razão de semelhança. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou fazer de duas formas. Então, ó, o x, ele corresponde a quem na outra figura? 50. Assim como a razão de semelhança. É assim que eu tenho que armar, tá? Então, ó, o x corresponde a quem? Ao 50. E isso está para a razão de semelhança. É assim que eu tenho que armar. Beleza? Por que eu faço isso? Ó, o x ele não pertence à figura menor? Pertence. Então, ele tem que estar do lado do 2 aqui, ó, na razão. E o 50 não corresponde ao maior? Então, ele tem que estar do lado do 5. Por quê? O 2 é menor do que o 5, né? Então, o lado da figura menor vai estar do lado do 2, que é referente à razão de semelhança, a parte menor dela. E o 50 vai estar do lado do 5. O 50 é maior, né? O 50 é maior do que o x. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, o 50 é maior do que o x, o 5 é maior do que o 2. É assim que eu tenho que entender. Vamos resolver isso. Aqui vai dar o quê? Multiplicar cruzado, né? Não posso esquecer. Multiplicar cruzado. Propriedade da semelhança. E aí eu vou fazer o quê? Ó? 5 vezes x é igual a 2 vezes 50. 5x é igual a 2 vezes 50, 100. X vai ser igual a 100 dividido por 5. X vai ser igual a 20. 20 metros. Encontrei uma resposta. Segunda resposta, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o y. Vou fazer a mesma ideia. Ó. O y vai estar para o lado dele correspondente, 150, assim como a razão de semelhança. Por quê? O y ele é o menor dos lados, né? Comparando com um retângulo maior, ele é menor. Ele tem que ser menor. Então ele vai ficar em cima e o 150 embaixo. E a razão de semelhança, quem é maior? O maior não é o 5? Então o 5 não está embaixo? O 5 está de cara para o 150 e o y está de cara para o 2. É assim que eu tenho que entender. Tranquilo? Então vamos resolver isso aqui. Y vezes 5, multiplicar cruzado, é igual a 2 vezes 150. Não posso esquecer de multiplicar cruzado. Tá? Aqui, ó, y e 5 e 2 e 150. 5y vai ser igual a 150 vezes 2, 300. Y vai ser igual a 300 dividido por 5. Y vai ser igual a quanto? 60, né? 60 metros. Então aí, gente, eu encontrei o quê? A medida do lado maior do retângulo pequeno. Tranquilo? Então aqui, dois terrenos retangulares, essa razão de semelhança 2/5. Então, quais são as dimensões do terreno menor? 20 metros e 60 metros. Tranquilo? Vamos para a questão número 2 aqui. Sabendo-se que dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 2/3, determine o perímetro do segundo. Então, olha só. Vamos primeiramente observar essa figura aqui primeira. Essa figura aqui primeira. Aqui, ela vai ter quanto? Vamos desenhar ela aqui em cima. Aqui ela vai ter 20, aqui ela vai ter 20, aqui ela vai ter 60 e aqui ela vai ter 60, certo? Qual que é o perímetro dela? 60 com 20, 80, 60 com 20, 80. Vai ter 160 de perímetro. Lembrando que o perímetro é o contorno da figura, né? O somar os lados que compõem a figura. Tranquilo? Somar ali o contorno dela. A ideia é essa, 160 metros. Qual o perímetro da figura maior? A figura maior, ela é 150 e 50, né? 150 com 50, 300. Com mais 50 daqui de cima e 150 aqui do lado, mais 300 vai dar o quê? 150 com 50, 200. Mais 200, que é do 150 mais 50, 400. 400 metros. Gente, qual seria a razão do perímetro da menor figura para da maior figura? A razão seria 160, por 400. Vamos simplificar isso.
Aqui eu elimino esse zero, com esse zero, e aí vai ficar o quê? 16 sobre 40. Vou dividir tudo por 8, porque eu tenho que simplificar essa fração. 16 dividido por 8 vai dar 2, e 40 dividido por 8 vai dar 5. Compreendeu? 2 quintos. De onde tem isso? O que tem a ver esses 2 quintos? Aqui, ó. Certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a razão de semelhança também vale para os perímetros de figuras semelhantes. Certo? E o que eu fiz aqui? Na verdade, eu peguei o perímetro da figura menor, 160, e dividi pelo perímetro da figura maior, que é 400. E obtive o quê? Obtive a razão de semelhança. Então, isso também vale para a razão de semelhança. Beleza? Então, gente, vai encerrar a aula de hoje aqui, essa aula até esse ponto aqui, e vamos continuar na próxima, tá beleza? Valeu!